Com um índice de desenvolvimento humano entre os 10 mais elevados do planeta e décadas de estabilidade política, a Suécia consolidou-se como referência global em qualidade de vida. Hoje, no entanto, o país enfrenta a pior crise de segurança pública da sua história moderna. Somente em 2023, a polícia sueca registrou mais de 300 tiroteios e 150 ataques com bombas e granadas. O país atingiu uma taxa de mortes por armas de fogo entre jovens que supera em 7 vezes a média da União Europeia. A guerra pelo controle do tráfico de drogas entre gangues rivais saiu dos subúrbios e passou a atingir centros urbanos e vítimas civis. A escalada da violência levou o governo a acionar as Forças Armadas para apoiar as operações policiais. Entender como essa crise se instalou exige analisar as bases do modelo social que fez da Suécia uma das nações mais prósperas do mundo. Para entender o tamanho do choque que a Suécia vive hoje, é preciso primeiro compreender o nível de desenvolvimento que o país alcançou. A Suécia é o exemplo clássico do que define um país de primeiro mundo. Esse termo classifica nações com economias altamente industrializadas, tecnologia avançada e um padrão de vida excepcional para a grande maioria da população. Há décadas o país figura entre os 10 primeiros colocados no Índice de Desenvolvimento Humano Global, um indicador que mede a expectativa de vida, o nível de escolaridade e a renda per capita. A base desse sucesso é o modelo de bem-estar social sueco. Na prática, a economia do país é capitalista, fortemente aberta e voltada para a inovação, sendo berço de gigantes globais da tecnologia, da indústria automotiva e do varejo. No entanto, o Estado atua como um eficiente distribuidor de renda. Os cidadãos pagam uma das cargas tributárias mais altas do planeta, mas recebem em troca uma rede de segurança social que protege o indivíduo desde o nascimento até a velhice. A saúde pública é universal, amplamente financiada pelo governo, oferecendo tecnologia médica de ponta e acesso igualitário para todos os residentes. A educação segue o mesmo padrão de excelência, sendo totalmente gratuita do ensino básico ao nível universitário. O mercado de trabalho reflete essa estrutura social, com leis que garantem um forte equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, incluindo políticas como o direito a 480 dias de licença parental remunerada. No campo político, a Suécia é uma democracia parlamentarista historicamente estável. O país lidera consistentemente os rankings internacionais de transparência, liberdade de imprensa e apresenta índices quase nulos de corrupção estatal. A gestão pública eficiente construiu uma sociedade fundamentada em um pilar essencial, a confiança. Historicamente, o cidadão sueco confia plenamente nas instituições, no sistema de justiça e, principalmente, nos seus vizinhos. Essa coesão social era tão sólida que gerou um ambiente urbano extremamente pacífico, onde a criminalidade violenta era uma anomalia rara, tratada pelo sistema penal com um foco quase exclusivo na reabilitação e não na punição severa. O país atingiu um patamar onde a sobrevivência básica é garantida e a segurança pública era considerada uma certeza inabalável. Todo esse nível de organização e prosperidade transformou a Suécia em mais do que apenas um país seguro para os seus habitantes. O modelo sueco tornou-se uma vitrine internacional, levando o governo a usar essa estabilidade interna para assumir o papel de principal autoridade moral e humanitária do continente europeu. Uma postura de solidariedade global e política de portas abertas, que colocaria a estrutura do país à prova de forma irreversível. A prosperidade e a estabilidade da Suécia permitiram que o país exercesse uma influência geopolítica desproporcional ao tamanho de sua população. Com um produto interno bruto que gira em torno de 600 bilhões de dólares e um PIB per capita superior a 55 mil dólares, a economia sueca é uma das mais dinâmicas e competitivas da Europa. O país integra a União Europeia desde 1995, mas manteve sua soberania monetária ao optar por não adotar o euro,
preservando a coroa sueca como moeda oficial. Em 2024, a Suécia protagonizou uma das mudanças geopolíticas mais significativas do século, ao abandonar mais de 2 séculos de neutralidade militar para se tornar membro oficial da OTAN, alterando profundamente o equilíbrio de segurança do continente europeu. Diferente de potências como a França ou a Alemanha, que projetam poder por meio de grandes exércitos ou peso demográfico, a Suécia construiu sua importância internacional com base no chamado poder brando. Suas políticas de transição energética, igualdade de gênero e combate à corrupção tornaram-se referências diretas para a elaboração de diretrizes e leis na União Europeia. A grande diferença entre a Suécia e a maioria das nações ocidentais foi a sua disposição histórica de colocar a solidariedade internacional no centro da sua política externa. Durante a crise de refugiados de 2015, enquanto a maioria dos países do bloco europeu fechava suas fronteiras ou impunha restrições severas, a Suécia acolheu mais de 160 mil solicitantes de asilo em um único ano. Essa foi a maior proporção per capita de acolhimento registrada em todo o continente europeu. Essa postura consolidou o país como o grande modelo de acolhimento e direitos humanos do Ocidente. No entanto, a rapidez dessa transformação demográfica superou a capacidade de absorção das estruturas sociais do país. A confiança inabalável na eficácia do Estado fez com que governos sucessivos ignorassem os sinais de falha na integração dessas novas populações. O modelo que servia de exemplo para o mundo começava a acumular divisões internas profundas, criando o cenário ideal para o nascimento do crime organizado. A falha na integração e a falta de oportunidades em áreas periféricas criaram o terreno fértil para a emergência de zonas de exclusão social. Bairros construídos entre as décadas de 1960 e 1970, como Rinkeby e Tensta em Estocolmo, ou Rosengård em Malmö, tornaram-se guetos altamente segregados da sociedade tradicional. A polícia sueca passou a mapear mais de 60 áreas classificadas como particularmente vulneráveis, onde o crime organizado estabeleceu leis próprias e controle territorial. O motor financeiro dessa expansão foi o lucrativo mercado de drogas local, abastecido pelo alto poder aquisitivo da população urbana. Para dominar os pontos de venda e rotas de distribuição, gangues rivais iniciaram uma disputa violenta, utilizando armamento militar contrabandeado, como fuzis automáticos e granadas de mão originárias dos Balcãs. O país passou a registrar uma média sem precedentes na Europa Ocidental de dezenas de ataques com bombas por ano, atingindo portarias de edifícios residenciais, comércios e veículos. A escalada atingiu um novo patamar de brutalidade com a atuação de redes criminosas estruturadas, como a facção conhecida como Rede Foxtrot. O grupo e seus rivais passaram a utilizar plataformas digitais e aplicativos de mensagem para contratar executores de homicídios por encomenda. A tática mais perversa das facções foi o recrutamento sistemático de adolescentes com idades entre 13 e 15 anos para realizar os disparos e instalar artefatos explosivos. O crime organizado explorou diretamente as brechas do sistema penal sueco, projetado para a reabilitação, onde menores de idade não podiam ser condenados a penas de prisão perpétua ou de longa duração. A precisão das execuções deu lugar a uma violência desenfreada. Disparos passaram a ser efetuados à luz do dia em shopping centers, estações de trem e restaurantes, resultando na morte de civis inocentes e parentes de criminosos atingidos por engano. O medo alterou a rotina dos cidadãos e desmantelou a histórica sensação de segurança pública. O governo viu o controle do território escapar do alcance policial, transformando a Suécia em um cenário de guerra urbana velada. Mas o impacto dessa violência desenfreada deixou de ser um problema exclusivo do território sueco, transbordando as fronteiras e espalhando um pânico inédito entre os países vizinhos da região nórdica. A geografia escandinava sempre facilitou a integração regional. A Suécia é o maior país do norte da Europa, dividindo uma extensa fronteira terrestre com a Noruega a oeste e com a Finlândia a nordeste, além de estar conectada à Dinamarca ao sudoeste pela famosa ponte de Øresund. Historicamente,
Essa proximidade garantiu uma zona de livre circulação exemplar, onde cidadãos nórdicos transitavam sem controle de passaporte. Hoje, no entanto, essas mesmas fronteiras se tornaram motivo de alerta máximo para os vizinhos. O impacto nas relações regionais é profundo, com a histórica cooperação e confiança mútua dando lugar à vigilância e ao fechamento preventivo. Para tentar retomar o controle de seu próprio território, o governo sueco implementou uma guinada política drástica, abandonando décadas de tolerância penal para focar na repressão ostensiva. As autoridades endureceram as leis de segurança, propondo o rebaixamento da maioridade penal, a criação de zonas de revista nas ruas sem necessidade de suspeita prévia e a ampliação maciça das deportações de estrangeiros com ligações criminosas. A crise de segurança atingiu um nível tão crítico que o primeiro-ministro tomou a decisão inédita na história recente de convocar as Forças Armadas para auxiliar a Polícia Civil. O modelo de integração benevolente que um dia definiu a identidade da Suécia cedeu espaço a um Estado forçado a usar táticas de guerra para conter uma ameaça nascida em seus próprios subúrbios. O futuro do país agora depende puramente da sua capacidade de desmantelar o crime organizado, enquanto o resto do mundo observa atentamente para descobrir se a nação mais desenvolvida da Europa conseguirá restabelecer a ordem ou se a utopia escandinava foi perdida de forma irreversível. Se você valoriza documentários que analisam a tecnologia e a sociedade sem filtros, considere se inscrever no canal. Sua presença aqui ajuda a manter este tipo de investigação independente e profunda.